Olá, amigos, tudo bem? Estamos chegando aqui ao final de fevereiro. Todo mundo sabe que eu gosto de carnaval, né? Eu tenho um carinho especial pela banda do Quem Quer. Manelão, eu já falei não sei quantas vezes aqui que o Manelão era meu irmão de alma daqui de Porto Velho. Ele e o Anizinho Goraeb. E a gente tinha uma ligação porque eu conhecia o Anizinho e o Manelão no contexto da banda do Quem Quer. Mas a minha ligação com o carnaval vem da Bahia já, daqueles tempos. Eu sempre gostei. Eu nunca fui muito chegado à escola de samba. Por incrível que pareça, eu olhava as escolas de samba que existiam no Brasil. Em São Paulo tinha, estava nascendo, aquela coisa assim meio incipiente. Em Cuiabá eu vi a escola de samba também, que era mais ou menos do tamanho daqui de Porto Velho. No Rio Grande do Sul tinha uma escola de samba, 2 escolas de samba muito boas. Mas é aquela coisa de gaúcho. Gaúcho é só lá para eles mesmo, né? Cultura interna. Na Bahia tinha algumas escolas, Diplomatas de Amaralina, que era onde eu morava. Mas eu não gostava muito de escola de samba do Rio de Janeiro. Eu achava assim um negócio muito grande e muito... Durante um período, quando aqueles sambas enredos da Portela, principalmente, foi um rio que passou em minha vida, eu gostava. Mas depois, quando a linha de tocar das escolas de samba ficou aquele negócio parecendo marcha, eu perdi o tesão de ver aquilo. Até porque é tudo muito parecido. Se você tirar o som e disser que é a tal escola que está passando, pode ser a outra, que você vai ver que é a mesma coisa. Então, não... Mas esse ano teve uma coisa estranha. E esse ano, pela primeira vez, eu já vi o Joãozinho 30 falar de Jesus e botar o lixo na rua, tal. A escola de samba tem isso, né? Tem essa coisa, assim, essa liberdade de fazer tudo que quer. Mas esse ano a liberdade saiu do mulungu. Mulungu é uma árvore lá do Nordeste, do alto do mulungu, contando a história de Lula. Eu achei aquilo de um mau gosto tão grande que eu entendi por que a escola foi rebaixada. Estava entrando pela primeira vez, depois de muito tempo, no primeiro grupo, e perdeu. Perdeu porque o enredo é ruim, porque a agressividade foi grande, porque foi mal feito. E a única coisa que eu posso dizer para vocês é o seguinte: bem feito, perdeu. Pô, acabou. Mas é o seguinte, eu não vou falar de carnaval não, porque carnaval fica somente nisso aqui. Eu quero falar de política, e para falar de política eu trouxe... Segunda-feira eu trouxe aqui um casal de gaúchos, o Rodrigues, doutor Rodrigues, que eu chamo de Zé até hoje, e a Ângela Schilling, falando aqui a respeito do amor dos dois, que eu achei um negócio muito bonito, contando a história de amor dos dois, e da arte, uma arte de engenharia civil e a outra arte da xilogravura. E hoje a arte de falar de política, porque essa fera aqui, meu parceiro de contar histórias de política. Amadeu Machado, obrigado. Eu sei que você acaba de chegar lá do Rio Grande do Sul, não sei como é que está aquilo lá. Deve estar fervendo, como no resto do Brasil, né? Novo, o prazer, a satisfação de estar aqui contigo, com os nossos habituais espectadores ou telespectadores, e vamos encarar, né, mais um ano aí eleitoral. Lá no Rio Grande do Sul, aquele negócio lá é tipo meio a meio, né? A vida inteira, né? Esse processo que nós estamos vivendo de polarização política, lá é meio a meio. Mas lá vocês têm uma história de meio a meio, né? Sempre. A vida inteira. Sempre. A vida inteira teve essa divisão. Ninguém se mixa para ninguém. Não, é na peleia, na Como é que é? Não podemos se mixar para os homens de jeito nenhum. De jeito nenhum. Não está morto quem luta e quem peleia, né? Essa faz parte da história, da tradição do Rio Grande do Sul. Mas, enfim, estamos aí, né, iniciando um ano que
promete ser bastante agitado, né? E nós fazemos uma panorâmica do que pode vir, o que está acontecendo. Eu me lembro que agora eu estive em Porto Alegre para ver minha mãe. Ela está bem velhinha, está com 104, vai para 105 anos. É uma menina. A minha vai para 108. É uma criança. É. Mas é bem espertinha, sabe? Ela tem lucidez, ela conversa. A minha também, graças a Deus. Ela concatena raciocínio. Às vezes dá umas falhazinhas de memória, assim, tal, mas... Se até nós temos, né? Ela vai buscar coisas lá da infância. A delícia. Então, eu conversando com ela, e ela me perguntou, meu filho, o que está acontecendo com o Brasil? Que coisa que está essa confusão aí. E ela tem um detalhe, ela é admiradora, assim, ferrenha de Sérgio Moro. Por quê? Porque o Sérgio Moro botou os poderosos na cadeia. Essa é a... E, digamos assim, sob o aspecto político, ela é brisolista, de nascença. Né? Faz parte também da cultura nossa lá. Mas o que está acontecendo com o Brasil? Aí eu disse, olha, mãe, está acontecendo um processo de perda de valores, perda de referências. E lembrei de um cidadão, um velho, meu sogro, pai da Rose, seu Alvino, um homem daqueles de campo, rude, de dar tapa em novilho, derrubar no laço, mas uma pessoa... Galdério. Ele era, digamos, de uma autenticidade dolorosa. Então, eu lembrei dele e calhou, porque uma vez eu conversando com ele, eu disse, senhor Alvino, o senhor já fumou muito tempo e deixou de fumar, eu também queria deixar de fumar. Qual é o remédio para isso? Ele falava assim, voz bem grave, né? Mas, senhor Amadeu, deixar de fumar só tem um remédio. E os colégios, vergonha na cara. Mas bruto que cancela, né? E aí eu me lembrei do seu Alvino para responder para minha mãe. O que está acontecendo com o Brasil? Está faltando vergonha na cara. Isso me parece que é o sintoma da decadência moral do país. Então nós estamos convivendo essa crise que ela é institucional, ela é grave, onde nós estamos assistindo perplexos os grandes luminares do direito brasileiro, integrantes da Corte Máxima, envolvidos até o talo em questões assim que são absolutamente inconvenientes para o sistema. Te falei da tosse, né? Vai. Tem água aí. E pastilhinha está aí no bolso também. Está no bolso. Então, a partir disso, essas pessoas que deveriam ser referências éticas para a nação, você as vê envolvidas em situações degradantes, falcatruas, obscenas. Né? Isso dá o tom para o resto. Aí você tem Congresso Nacional movido só a interesses privados, essas tais de emendas de parlamentares, um absurdo. O Poder Executivo todo contaminado, é banqueiro, é dinheiro, é corrupção. E como tu falaste, isso aí irradia para toda a sociedade e acaba contaminando até, por exemplo, a alma do povo, que é o carnaval. Aí vamos ver aquele espetáculo assim
deprimente daquela escola de samba na avenida, fazendo a apologia da degradação familiar, as famílias em conserva, um ataque a questões religiosas, exaltação de um grande líder. E aí eu lembrei, voltando ao Sérgio Moro, esses dias, ele que agora é senador lá pelo Paraná, ele disse uma coisa que me marcou. Eu não prendi nenhum inocente. Nenhum. Aliás, eu não prendi ninguém, eu condenei. A prisão veio lá depois que o tribunal no Rio Grande do Sul confirmou as minhas decisões, o Superior Tribunal de Justiça confirmou, e o Supremo, na época, dizia que, a partir da condenação em segunda instância, pode começar a cumprir pena. Por isso que muita gente cumpriu pena, mas, com certeza, eu não prendi e eu não condenei nenhum inocente, e isso é verdadeiro. Então, quando desmontou a Lava Jato, porque o juiz conversou com o promotor, porque eles combinaram, porque eles fizeram cirandinha. Agora vamos apreciar, digamos assim, o conteúdo do que foi apurado. Tudo é verdadeiro, verdadeiro. Gente que devolveu milhões, bilhões. Que receberam de volta agora. E aí aparece um cidadão, um medíocre de um advogadozinho de partido, de sindical, que ascendeu por ser amigo dos poderosos, passou a condição de advogado-geral da União, e dali ele passou para o Supremo Tribunal Federal, anulando as condenações, devolvendo o dinheiro para os ladrões. Isso destrói os alicerces, a estrutura moral do país. Horrível, destrói. Horrível. Então, dentro desse panorama, nós vamos enfrentar 2026. Eu queria te lembrar, já que você tocou no assunto Moro, eu sou uma daquelas pessoas que tem... Vou fazer um brinde ao Moro aqui. Como é que é o nome da mãezinha? Elza. Dona Elza, beijo grande. Dona Loura, a minha mãe, beijo grande. Amadeu, eu gosto muito do Sérgio Moro. Eu sou daquelas pessoas que admiram o Sérgio Moro. Eu acho que ele foi quase que irrepreensível em tudo aquilo que fez. E eu acompanhei muitas das sessões que ele fez, que ele esteve presente. Eu acho que ele foi de uma sinceridade de propósitos que a gente percebia ali. E eu não vi em nenhum momento assim, nada que pudesse tirar o brilho ou falasse alguma coisa contra a honra daquele juiz. Que é juiz, né? Juiz, magistrado, o cara formado para ser aquilo. E eu acho que o Moro só cometeu um erro, foi no dia que ele resolveu sair da magistratura para ir para o executivo. Eu acho que aquilo foi um erro que não tem mais tamanho. E o segundo erro foi da forma como saiu. Eu também faço essa observação. Fora isso, o resto eu não tenho nada... Eu não sou advogado, mas eu sou obrigado a entender de leis pela Constituição, que diz que ninguém pode alegar o desconhecimento da lei. Então, como eu sei ler, e eu tenho a Constituição em casa, tenho a Bíblia e a Constituição, então eu posso falar a respeito. Mas aí é o seguinte, naquela hora, quando o Sérgio Moro, quando estava ali as garras do Sérgio Moro, e muito mais do Deltan Dallagnol e sua equipe, que foi quem realmente levou o assunto para julgamento do Sérgio Moro. E a Polícia Federal também. E a polícia, lógico. E a grande Polícia Federal. Na hora que aquilo ali estava pronto e que eles começaram a ver algumas coisas, aí aconteceu o fato que nos levou a esse rapaz aí, chamado Dias Toffoli, o dono do Taiaiá. Que lindo esse nome. E que não é um só não, tem outro. Já tem outro. Tem um anexo. Tem um anexo.
Lá em Brasília tem muito esse negócio, você faz um prédio, depois faz um anexo. Então tem o Taiaiá 1 e agora vai ter o Taiaiá 2, o anexo. Que nem E aí, favela, tem um é puxadinho. um puxadinho. E aí é o seguinte, esse cidadão chegou lá e na hora que viu que o negócio ia chegar nele, e no Gilmar Mendes, que eram os dois que estavam sendo investigados, sem a autorização do STF, ele foi lá e criou aquele 4781, salvo engano é esse o número do inquérito do fim do mundo, como chamou o Marco Aurélio. E a partir daí entregou. Disse ao decano, acho que é ele, eu vou fazer uma coisa. Não era o decano, era o presidente do tribunal. Eu vou fazer uma coisa que você não vai se agradar. Foi ao Fux que você não vai se agradar. Eu entreguei e entregou o inquérito nas mãos do Alexandre de Moraes. Quem quiser que acredite, mas em outra coisa. Mas foi tudo previamente. Quem falava muito isso era o Sérgio, daqui do Grupo Rondovisão, Sérgio Fraga. Ele fazia, foi tudo adredemente preparado. Ele adorava essa expressão. Eu lembro do Sérgio. E o Sérgio falava isso, adredemente preparado. Então foi tudo preparado, e a partir daí a gente teve essa maluquice que está chegando agora há 8 anos um inquérito. E então, o André Marcília, que você conhece, é um advogado brilhante, ele disse o seguinte, olha, tem alguma coisa errada nesse processo. Ou quem fez é burro, ou burro somos nós que não entendemos o que é que ele fez. E você vê que a persistência no erro, ela é típica dos títeres. Né? Eu estou errando, mas a bola é minha e eu vou jogar do jeito que eu quero, eu faço as regras. Agora, uma semana, 10 dias, dentro deste mesmo inquérito, que é lá de 2019, o Alexandre, para mim, ele perdeu o sobrenome, ele é só Alexandre. Ele não tem mais Moraes. É Imorais. Ele perdeu Moraes. Né? O Alexandre manda investigar, dentro deste inquérito, auditores da Receita Federal que teriam vazado, determinando ainda, sem saber o que está acontecendo, se aconteceu, que eles sejam ouvidos e que imediatamente sejam instaladas tornozeleiras eletrônicas e caçados os seus passaportes. Que isso? E esses caras não têm. Foram com privilégio de função. Não tem. São cidadãos comuns. Vai lá para a primeira instância, mas dentro de uma linha de mera suspeição. Já determina que as pessoas sejam ouvidas e já saiam da oitiva, da audiência, já saiam com tornozeleira eletrônica, como se bandidos fossem. Ora, isso é um absurdo. E, enquanto isso, não é capaz de dizer uma única palavra sobre a vergonha que é o tal do contrato da esposa dele com o banqueiro Daniel Vorcaro, um contrato de 129 milhões de reais, pagando 3.600.000 por mês, para não ter nenhum serviço. Você conhecia a dona Viviane Bassi? Não. Nunca ouviu falar, né? Eu só ouvia falar da dona Vivi pelo... Dona Vivi. Pelo o maluco lá, o Roberto Jefferson. Né? Aí ele falava da dona Vivi, mas nunca tinha. Mas isso é uma indecência. E agora também já está saindo aí informações que estão lá degravando os telefones do Vorcaro e tem ligações. Além das visitas pessoais do Alexandre, só Alexandre, ao Vorcaro na residência para fumar charuto, tomar uísque, também tem ligações e cobrando os honorários da esposa. Meu amigo, esse homem não tem estofo, não tem condição moral de permanecer
com aquela toga. E da mesma forma, esse rapazinho aí, tal do Dias Toffoli, que nunca fez absolutamente nada de relevante pelo país e está degradando o poder judiciário. Isso é lamentável e isso tem consequências. Essas consequências que nós estamos falando, a degradação moral de um país. Bom, eu vou fechar esse bloco aqui. Eu queria dar uma passada aqui numa atitude, numa ação do ministro Fachin. Só para lembrar, Fachin foi aquele senhor que herdou a cadeira do Zavascki e que sempre foi muito ligado ao PT, principalmente à turma lá do MST, e que num determinado dia disse o seguinte: olha, depois de tudo aprovado, depois que estava tudo encaminhado pela Lava Jato, ele disse assim: o foro de Curitiba não é competente para julgar o Luiz Inácio Lula da Silva, que estava preso lá, e mandou tudo lá para Brasília. Detalhe, o Lula não foi inocentado. As provas provadas, como dizia o Sérgio Moro, as provas provadas estão lá. Nunca foi inocentado. O processo perdeu a razão de ser por decurso de prazo, eu acho que esse talvez seja o nome mais correto. Enfim. Prescrição. E ficou em decúbito dorsal, que é uma figura lá que o Alexandre deve gostar bastante, né? Fica em decúbito dorsal, ele que gosta tanto de criminologia, deve ser isso aí. E, a partir daí, ele toma uma decisão agora de dizer o seguinte: tudo aquilo que o Toffoli fez não leva à sua suspeição. Só que é o seguinte, o que a Polícia Federal enviou para ele não foi um pedido agora, nem o Senado, não foi um pedido para que ele entregasse essas provas. Tem 200 folhas. E ele foi lá e disse o seguinte: está morto o assunto, não precisa mais tocar nesse ponto. Arquive-se e cumpra-se. E aí o seguinte, e as 200 páginas? A gente nunca vai saber. Intervalo, eu estou indo para o Hospital de Olhos Veloso, vou falar aqui com o meu querido Rodrigo Baldez, e a gente volta, filho do Baldez, né? Querido Baldez, né? Amigo nosso. Bom, vamos lá. Eu sou filho do Hospital de Olhos Veloso, então quando eu venho para esse hospital, eu me sinto em casa. Quando eu terminei minha residência, eu fui para Curitiba fazer meu fellow. Os equipamentos que a gente via no Hospital de Curitiba, a gente tinha todos aqui no nosso hospital. Nós aqui sempre tivemos alinhados com a tecnologia do que tem de melhor no mundo. Na terça-feira, 2 dias antes de começar a minha formatura, meu pai passou mal. E naquela hora eu estava com medo de perder meu pai. E a médica que nos atendeu, ela foi assim, de uma delicadeza, de um profissionalismo, que naquele dia eu fiz uma promessa com Deus: não vou admitir um tratamento diferente desse que essa doutora teve comigo em relação aos meus pacientes. Isso para mim reforçou mais esse comprometimento. Estamos de volta, estou no segundo bloco do nosso programa de hoje. Vem cá, eu mandei lá para você um vídeo do Tostão Sanfoneiro. Você conhecia, não? Nunca vi aquele... É interessante, o pessoal me pergunta se eu sou gaúcho. Não, eu sou baiano. Agora, eu sou muito ligado da cultura gaúcha. Mas aqueles caras ali, o violeiro e cantor, ele está cantando em castelhano ali. Eu não entendi nada, nem sei que ritmo é aquele que aqueles loucos estão tocando. Aqui não chamamé paraguaio, e ele está cantando em Guarani.
Não dá para entender o que Não que é. entendi nada. Agora, a sanfona é boa, né? Não, a sanfona é boa, o cara é meio loucão, né? Mas Não, ele é meio loucão, não. Ele é totalmente louco. O nome dele é Tostão Sanfoneiro. é, Ele toca dançando com a sanfona, joga no chão, puxa com o pé. Ele é completamente. Não, é completamente. Eu achava que doido no Rio Grande do Sul só tinha o Pataca, que é o que fez o No Fundo da Grota. Nada. O Pataca é um. o baitaca. Baitaca, perdão. O Baitaca, ele é um gentleman. É um lorde. É um lorde. Perto que ele é um doido varrido, o Tostão Sanfoneiro. Se você gosta, vai lá, entra no YouTube, Tostão Sanfoneiro, você vai amar. O bicho é loucaço. Bom, vamos voltar para o Brasil, Vamos. porque a coisa tá feia. Bom, o que vai acontecer esse ano? Você acha que essa história... Deixa eu dar uma passadinha aqui rápida no Carnaval, que essa história do Carnaval, tendo a dona Carmen Lúcia, que é aquela da ditadura, mas só até segunda-feira, vai mudar alguma coisa? Vai dar algum problema para o PT ou para Lula? Eu não creio que dê problema. O problema maior já está acontecendo, porque digamos assim, a reação da população foi muito, muito negativa àquelas manifestações culturais, né, que aquela escola levou, absolutamente desprezível aquilo. Mas Eu posso falar um negócio aqui? De vez em quando eu tenho vontade de falar um palavrão na TV. Aquela merda. Enlatado. Enlatada. Mas ali, digamos, naquele julgamento daquela representação que partidos fizeram lá no TSE, tanto a manifestação da Carmen Lúcia como do André Mendonça, elas foram assim bem recatadas, né? Mas dizendo o seguinte, aquela história das aulas, isso aqui não é um terreno seguro, isso aqui é areia movediça. Então, você está sabendo que isso aqui é areia movediça e que você poderá atolar. Isso foi o que falou a Carmen Lúcia. Então, mas, de momento, aí ela falou, nós não podemos fazer a censura prévia que ela fez. Isso, lá contra Lá atrás, lá na eleição passada, ela fez censura prévia, mas só dessa vez, né? Só até segunda. Então, acredito que possa ter, digamos, se houver alguma situação futura que possa ser relacionada a esse fato, e ele então seja um agravante dentro do processo eleitoral, é possível que ele tenha, assim, digamos, um componente secundário, mas de agravar um fato futuro. Perfeito. Mas, além... assim, não dá inelegibilidade, isso aqui é uma multa, o máximo que você poderia dar seria uma multa. Agora, o que nós temos que ver é essa questão da correlação de forças. Eu pensava ainda ontem, hoje, como a questão do povo americano, né? Tem dois partidos, é democrata e republicano. Os democratas são pessoas ditas progressistas, né? Não sei progredindo, não sei para onde, eles estão progredindo para o caos. E os republicanos, que são os conservadores, aquela coisa toda. São dois partidos. E aí as forças se concentram em duas agremiações. O que eles fazem para lançar candidatos? As prévias. Você lança candidato lá, fulano, beltrano, ciclano, pelo Partido Republicano, e vão para as prévias. E as convenções locais decidem quem será o candidato, e aí sai todo mundo em cima daquele nome. Nós aqui, com 37 partidos políticos, essa sopa de letrinha que nós temos de partidos políticos, possibilita a fragmentação de forças e ressentimentos. Então, nós estamos vendo aí, digamos, o pessoal da direita conservadora saindo, né? Tem um leque de nomes, né? Hoje aí é Flávio Bolsonaro, é Ratinho, Leite. Caiado,
Zema. E isso vai fragmentar e vai criar, digamos, o próprio Tarcísio de Freitas, né? Vai criar uma cisânia interna. E aquele negócio, vai ter um segundo turno, com certeza. E será que essas forças se reagrupam? Será que não vão ficar sequelas? E que Deus, segundo turno, cada um faz o que quiser. E enquanto na esquerda só tem um nome. A esquerda brasileira só tem um nome. Se você tirar Lula, acabou. Não tem mais ninguém. Uhum. Mais ninguém. Então, esse nome já está aí desde que o mundo é mundo. Desde 1500 é Lula. Tá? Então, já veio lá do Mulungu. Isso aí me parece que... Mulungu é um nome... Eu conheço. Mulungu permite... Eu vou falar. Mulungu permite uma rima rica. Mas me tirou da boca. É mesmo? Mulungu, tofu, que é aquele queijo, caju, e essas coisas. E outras coisas terminadas em U. Triste. Então, agora voltando àquela história que a gente estava conversando sobre as condenações do Sérgio Moro, eu fico, sabe? Às vezes eu fico olhando o pessoal da esquerda que odeia o Sérgio Moro, afinal de contas ele prendeu, ele condenou grande Lula, líder. Ele condenou o Lula. Lula tirou quase 2 anos de grade até inventarem essas... Mas condenado sem prova. Não tem prova. Nunca houve nenhuma prova. Esse homem é a imagem da pureza e da decência. Como disse ele, a alma mais honesta do Brasil. A alma honesta. Eu fico olhando, eu me lembro claramente. Redes de televisão, jornais, na época, fizeram a cobertura, por exemplo, da questão do triplex. Rapaz, ele esteve em visita ao triplex. Aquele cidadão que era o CEO, o executivo da OAS, que fizeram aquele negócio lá, disse na delação dele, que inclusive era duplex, e a pedido da Marisa, fizeram o triplex, inclusive também com a instalação de um elevador interno. Depois teve outra matéria, aquela que ele esteve lá visitando, o zelador disse, não, ele esteve aqui, ele foi lá, foi ver o apartamento. Depois teve aquela outra matéria da empresa especializada em instalação de cozinhas. Isso. Que a dona Marisa foi lá, eles trouxeram para ela o projeto, ela aprovou o projeto e eles fizeram a cozinha do jeito que a dona Marisa queria. Estava lá a cozinha pronta. Fotos com a visita dos dois. Não, mas não está no cartório, não é meu. O sítio. Agora, por sinal, aqueles dois tramposos, né, o Lulinha e aquele Bittar, né, que era o suposto dono do sítio, estão enrolados com o careca do INSS. Eu entrevistei o Bittar aqui, na época que eu estava na Rádio Parecis, eu entrevistei o Bittar. Sabe aquelas figuras boas de você, conversa, tal, não sei o quê. É difícil, você ouve aquele cara durante 10 minutos, você fica meia hora acreditando nele. Depois de meia hora, você nunca mais acredita nele. Né? Mas durante meia hora você crê. Tem o poder do convencimento imediato. Pelo amor de Deus. Então, ali, o Bittar e o Lulinha agora estão morando no exterior, né? Com mesadas generosas, que parece que estava saindo lá do Vorcaro. Não, do INSS. Do careca do INSS, não é do Vorcaro. Que tem a ver. Eles estão com linha cruzada ali, né? Tem linha cruzada. Eu acho que tem
Eu acho que aquilo ali parece aqueles fios que antigamente a gente vinha, aquele enroladinho, né? Em um passa um positivo, no outro negativo, e eles tinham aquela linha enroladinha assim. Eu acho que é mais ou menos a mesma coisa. Mas aí, veja só, o sítio era do Bittar. Do Bittar. Nunca foi. Aí, Apesar a Odebrecht fez uma baita de uma obra lá. Revitalizou, modernizou o sítio, a casa, o urbanismo. Só faltou contratar o Burle Marx para ir lá fazer o paisagismo do sítio. A Oi, que aquela mesma generosa que tinha dado 5 milhões para o Lulinha para e o emprego dele. O Game Corp lá, a Oi, do nada instala uma antena de Wi-Fi no meio do mato para ninguém. Casualmente atendia o sítio. Era para o Bittar. O lago, os dois pedalinhos. Os patinhos lá, né, de pedalinho, os nomes de duas crianças lá, ninguém sabe quem são aquelas crianças. Nos quartos, abre as gavetas, roupas íntimas da dona Marisa, os bermuda velha do Lula, chinelo. Camisa do Corinthians. A adega com milhares de itens de vinhos ganhos pelo presidente da República, e que a adega estava lá no sítio. Mas não é dele. É do amigo dele. Não é dele. Então, isso, sabe, será que eu sou um imbecil? Um babaca? Eu perdi a noção da realidade. E há quem defenda. Eu vi aqui gente que, no auge da Lava Jato, rasgando carteirinha do PT. Aquilo já se ouviu de várias outras autoridades. Não, houve sim, houve corrupção e tal. Né? Rasgou. Resolveram inocentar todo mundo, o Sudão de novo foi lá e tirou uma carteirinha nova. Sabe? Isso é a degradação. Eu perguntei a uma pessoa aqui há algum tempo atrás, estava no mercado, aí encontrei com essa pessoa, eu não vou citar o nome aqui, e perguntei para ela, e aí, você continua na política, vai disputar? Vou. Você vai disputar por qual partido? Pelo partido mais corrupto do Brasil. Vou continuar no PT. Eu fiquei assim tão... Eu não acredito nessas coisas. Eu digo, eu não tô... Eu pensei comigo, eu não estou ouvindo, não. Eu tô... Não é verdade, né? Não é verdade. Porque a pessoa fala isso para mim. Eu não sei. Isso Saiu um meme aí essa semana, que é o seguinte, o cara dizendo para um petista, o Lula é chifrudo, está tomando chifre do Macron. Aí o cara responde, o petista responde, e o Bolsonaro, que só andava de jet ski? Não tem nada a ver com nada, né? Mas a coisa é desse jeito, não é paixão, isso é religião, né? Não é obsessão. É obsessão. Infelizmente, nós estamos vivendo isso e cada um defende, né, as suas... Não são convicções. A pessoa pode ter convicções, ela tem que ter conhecimento. Conhecer. Tem que ter conhecimento. A pessoa não tem conhecimento. Ela está adestrada. Eu sei que de vez em quando alguém me chama de fascista. Você é fascista. E toda vez que alguém me chama de fascista, eu digo assim, vem cá, fascismo é um movimento, não é uma pessoa. Tá bem esquisito esse negócio, você está me chamando aí. É a mesma forma de dizer que é o seguinte, isso aqui é ideologia. Ideologia tem a ver com pessoa, não tem a ver com movimento, é exatamente o contrário. Mas, enfim, o Brasil que tem, sei lá, quando você olha lá, os analfabetos funcionais estão aí na faixa dos 84%,
Eu vou falar o que mais? Então, um dia desse, você me perguntou, o que é? Parou de escrever a coluna? Estava escrevendo ela hoje. Não, não parei não. Perdeu o tesão? Não parei não, mas perdi o tesão. Tem hora que perde, tem hora que você vê a mesma coisa sempre, você vai ter que falar a mesma coisa. Para utilizar aquele termo que a gente usa lá nas ferrarias lá do Rio Grande do Sul, é maré em ferro frio, não adianta nada, só faz barulho e mais nada. Eu vou fechar esse bloco aqui, o Olá Telecom, e a gente volta já já. Eu estou conversando com o Amadeu Machado, advogado, bom, conhece essa história por dentro, por fora, pelo meio, por baixo, por cima, está aqui há tantos anos, e olhando esse Brasil aqui do jeito que a gente gostaria que ele fosse, e pior, do jeito que ele é. Vamos lá. Conheça a Olá Telecom, o seu provedor de internet de fibra ótica, com frota de veículos bem equipados e profissionais treinados, tanto na área de campo quanto na área de suporte. A Olá Telecom garante que você esteja sempre conectado, seja para o trabalho, estudo ou lazer. Com a nossa tecnologia de ponta, oferecemos a você a internet mais rápida e confiável de Rondônia. Estamos comprometidos com a sua satisfação. Olá Telecom, conectando você ao mundo. Eu tô voltando com o programa para o terceiro e último bloco e dando risada aqui com Amadeu Machado, que acaba de fazer uma... interessante essa sua ligação aí, analogia. Multilateralismo, né? É uma palavra que está aí sempre na boca do pessoal. Sempre se falava em bilateralismo ou unilateralismo. Isso. Agora aí surge uma versão nova que é o multilateralismo, e que, para mim, tem alguma coisa a ver com suruba. Isso. Suruba é aquele negócio que o pessoal fazia lá em Trancoso. Que ninguém é de ninguém. Não, diz que tem gente que era de todo mundo. Tem um moço naquela história que o pessoal falava que era o Boca de Viludo, que não era somente o Boca de Viludo, é que tinha alguém que estava lá colocando um finger no uropijo. Eu não posso contar direito. Finger é dedo, pronto. E uropijo é aquele negócio que tem na galinha. Pronto, já estamos mais ou menos conversados. Amadeu, essa história de multilateralismo, já que você tocou no assunto, isso leva a gente a pensar nessas diversas pressões que o Brasil enfrenta, né? A gente tem pressões que são internas, né? Essa história lá do Vocaro com o Dedé, que é o André Esteves, né? O cara que estava tentando pegar lá o Banco Nacional, o outro foi lá e tentou arrumar. Mas você tem as outras, tudo aquilo que está acontecendo. O legislativo, ele se perdeu no meio do caminho, né? E o executivo, que já não era absolutamente nada, se alinhou ao judiciário, que tomou conta desse negócio. Quer dizer, Montesquieu deve estar lá dando 200 voltas, nem sei se o Montesquieu pensou mesmo nessa história, porque se ele tivesse visto o que ia acontecer com o Brasil, ele diz assim, esse trem que eu pensei aqui não vai dar certo, não. Fecha que eu vou embora. Olha, essas questões, elas são bastante pertinentes, né? Na verdade, digamos, filosoficamente, né, nós sempre vivemos uma relação de dependência, né? Porque nós somos ainda colônia, nós ainda somos terceiro mundo. Prova maior disso é essa moça que desenvolveu como é que chama? A tal da polilaminina. Isso. Descobriu uma forma de você colocar alguém... Tem uma explicação científica que não é... Eu não sou do ramo. Eu assisti a entrevista dela no Danilo Gentili, eu fiquei impressionadíssimo. Tá botando para caminhar paraplégicos. Né? Que estavam completamente... Só mexia o pescoço. Né? Estão andando. Essa moça perdeu a patente internacional, porque entre 2015 e 2016 ela precisava, parece que de R$800 mil para registrar a patente, e houve um corte
de recursos para a área de educação, onde a área de pesquisa foi a mais afetada. Meu Deus. 2015 e Que 2016. tristeza que dá isso, né? Eu já ouvi assim dezenas. Foi o Michel Temer. Foi o Bolsonaro. Não foi, não. Foi no governo da Dilma. A Dilma que cortou isso aí e deu essa consequência. Então, essa situação nossa de colônia dependente, não investimos em educação básica. Nossas crianças saem do quinta, sexta, sétima, oitava, nona série, sem saber ler, sem saber escrever. Isso é um caos. E se sabe ler, não sabe interpretar. Você não interpreta um texto de jeito nenhum. Por quê? Porque isso gera digamos, o conforto da manipulação. Passa a ser facilmente manipuláveis. Mas, tirando isso, nós temos as relações comerciais. O Brasil tenta, né? E hoje nós temos aí um carro-chefe magnífico, né? Que é o agro brasileiro, está alimentando 800 milhões de pessoas no planeta. E ele sofre enormes dificuldades internas. O agro é caçado. E o presidente da República dizendo que o agro é fascista. O agro é fascista. Não é possível entender um negócio desse. Difícil, muito difícil. E aí as relações sempre foram bilaterais. E aí vem essa proposta agora do multilateralismo, de expandir fronteiras. Eu até acho que ela é interessante, mas se você não pode perder o foco, você tem parceiros principais, que você não pode desprezar de um dia para o outro. Você tem que abrir novas frentes. Aí você vem e mete o peito lá assim, vamos largar o dólar, vamos fazer negócio na nossa moeda. Ximaria, isso é um negócio que abala a estrutura comercial do planeta. E o cara, na maior falta de conhecimento. Alguém vende a ideia, isso aqui. E aí vem aquela coisa histórica do imperialismo. Você sabe, eu me permito aqui, você está falando a respeito disso aí, eu fiz uma associação aqui que eu nunca tinha pensado, mas você me alertou para isso. Quando criaram o Foro de São Paulo, era o seguinte, era criar a grande pátria latina, né? Era América do Sul. Quando criaram os BRICS, que na verdade ninguém criou o BRICS, foi uma expressão que foi cunhada, não tinha... Mas os BRICS viraram um movimento e depois um conceito e virou banco. E aí, de repente, não, os BRICS é muito pequeno, vamos fazer o seguinte, vamos multilaterar. Vamos botar mais gente. Vamos jogar. Quanto mais. BRICS são as siglas dos países, né? Que iniciaram essa. Brasil, Índia. Rússia, Índia, China e África do Sul. África do Sul, que era o S, né? E aí, daqui a pouco tem Etiópia, tem Armênia, tem o Reich, o Parta aí. É um negócio mais louco. Enquanto o Foro de São Paulo está se desmilinguindo, né? Está diminuindo. O Foro de São Paulo, vamos dizer assim, praticamente acabou. Quem mantinha o Foro de São Paulo era a Venezuela com o petróleo, né? Uhum. E a Colômbia com a cocaína. E Cuba com a raiva. Só. Agora, por exemplo, veja só. Quem ainda está falando em Nicolás Maduro? Possivelmente os guardas do presídio. Está na hora de levar comida. E os credores dele. Né? Não vai pagar. Não, o Brasil não está reclamando ainda. Ninguém mais está falando de Maduro. E o Brasil tem crédito Maduro está preso lá em Nova York junto com a esposa. Acabou, não se fala mais. E essa aí, eu quero só puxar esse gancho, mas é o seguinte, a turma aqui fica acoitando esses fatos que nós estamos vivendo aqui de Banco Master,
INSS, essa porcaria toda que está aí, essa confusão, criando alguns fatos novos. Por exemplo, agora o Supremo Tribunal Federal determinou que saiam das folhas de pagamento da magistratura, do Ministério Público, os penduricários, criou uma... Aí já as associações de magistrados, do Ministério Público, todo mundo se movimentando, porque, na verdade, esses tais penduricários, eles estão operando no sentido de preservar a dignidade das funções. Porque, mas o cara, o ministro do Supremo, que é o teto, né, R$46 mil. Para ministro do Supremo, como o cara vai ali na esquina, faz uma palestra, ganha 200 mil, Barroso veio aqui um tempo desses aí fazer uma palestra aqui, R$200 mil para conversar 1 hora e pouco, né? Pegou o avião dele e foi embora. O Lula veio aqui, nem chegou a fazer a palestra para receber 250 mil. Pois então. Então, para esses caras, além de eles serem, digamos assim, autores, entre aspas, de livros, vendem muito livro, né? Tem uma receita paralela. Pouco ou nada importa para eles o que eles estão ganhando lá como subsídio. Mas para quem está lá para baixo, é a forma de sobreviver. Mas o cara está ganhando R$42 mil por mês. E o salário mínimo é R$1.612. Isso é uma discrepância muito grande, né? Agora, veja o seguinte, quem ganha R$42 mil já começa perdendo 40% ou mais, porque ele paga 27,5% de imposto de renda, ele paga 11%, 12% ou até 14% de contribuição previdenciária, ele tem que ter plano de saúde, ele tem que pagar escola para os filhos. Que se os filhos estiverem fazendo curso superior, se não for em universidade federal, que ninguém mais quer, porque virou um antro, né? Aí você vai pagar lá um curso engenharia, veterinária... Medicina, 10 pau. 3, 4 mil. Se o seu filho quiser ser médico, R$14 mil por mês. Então, na verdade, os penduricários estão, como me disse uma pessoa que está entrosada, se tivesse havido a revisão geral anual, que a Constituição prevê, que é a devolução para a massa assalariada, da inflação do exercício anterior. Deve incorporar no novo salário. Que não é feito, mas tem ordem constitucional no sentido. Então não faz, não pode. O que acontece? Está represado. Se houvesse a revisão geral anual, um ministro do Supremo estaria beirando R$95 mil por mês. E os magistrados ficariam naquela escala de 92, 90, 87, 80. Não haveria necessidade de penduricários. Penduricários, na verdade, é uma forma de preservar a dignidade e dar segurança para quem trabalha numa área extremamente conturbada, espinhosa, magistratura, decidir, fazer justiça. Que é ponta, né? É complicado demais isso. Então, agora jogaram para cima da magistratura. Me perdoe a expressão, a merda que eles estão fazendo lá. O cara, até ontem era militante do Partido Comunista do Brasil, depois ele passou a ser não sei o quê, foi governador do Estado, ministro da Justiça, militante ostensivo, agravou o Congresso Nacional, agravou a direita toda brasileira, e de um dia para o outro ele virou ministro do Supremo Tribunal Federal. Está lá. Vamos pegar aqui, vamos repercutir aqui para aquele processo de dividir para preservar o poder. Divide os ricaços, os magistrados, os membros do Ministério Público, estão podres de rico, estão ganhando fortunas, estão sobrevivendo. Essa é a nossa realidade. Estão sobrevivendo. Mas eles criam agora para quê? Para tu esquecer
o INSS, para tu esquecer o Vorcaro, para tu esquecer a sacanagem começou lá no teu estado, lá na Bahia, né, com o Rui Costa, com o Jacques Wagner. A roubalheira do INSS e a história do A Vorcaro. Cred Sexta lá da Bahia. Começou lá essa confusão. É por isso que eu estou longe. Vim para Rondônia. Enfim, tudo isso faz parte de um contexto que nós chamamos, então, não, isso aqui vai entrar nas relações comerciais, relações internacionais, multilateralismo, e, na verdade, isso tudo é conversa fiada. Conversa fiada, enquanto a nação brasileira está simplesmente naufragando na perda dos mais ínfimos valores morais. Madeu, obrigado mais uma vez. Fechamos? Você sabe que... Desculpa aí a tosse aqui, mas é aquele negócio que eu te falei. Nada. Eu andei de avião e o avião acaba comigo. Né? E ainda por cima, fumante, parece que eu estou com coqueluche. Gente, está encerrando o programa de hoje, agradecendo, como sempre, o privilégio da sua audiência. Eu quero convidá-lo para um novo encontro. Sexta-feira, a gente vai estar aqui com um tema, um assunto, não sei exatamente ainda o que é que vai ser, mas eu conto para depois para vocês. Na hora eu conto. Eu vou dizer para vocês, o tema de hoje é esse aqui, então a figura que eu vou trazer aqui hoje é essa. Desejo a todos vocês boa noite, bom sono e bons sonhos. Fiquem com Deus, um beijo bem grande. Juízo, esse é ano eleitoral. Cuidado com o que você vai fazer comigo e com você. Tchau, tchau.